Olá, quarto ano. Bom dia a todos. Como vai o álbum? Já está em andamento? Caprichem, viu? Dando seguimento ao nosso conteúdo, vamos explorar a ação, humana que altera a vegetação. Então, toda aquela beleza que a gente, explorou nos biomas, infelizmente, vem se alterada ao longo dos anos, com a ação humana. Isso é desde o início da colonização. Então, desde os portugueses, a chegada das nossas terras brasileiras, já tinha início, essa mudança, essa ação humana que traria, aí muitos problemas, muitos impactos à natureza brasileira. Sofreram aí naquela época, principalmente, uma devastação, que deu início na Mata Atlântica, e no Cerrado, que se estende aqui pela região sudeste e centro-oeste. Então a gente percebe que, infelizmente, com as mudanças, com o crescimento das grandes cidades, as fábricas, indústrias, os grandes condomínios, esses biomas principalmente foram prejudicados, assim como a fauna existente nesses ambientes. E ao longo dos anos a gente tem percebido que ainda mais essa ação vem modificando a natureza e vem trazendo o animal para a zona urbana. Então a fauna está correndo para a zona urbana porque a flora, que é o habitat deles, está sendo destruído pela ação humana. À medida que o Brasil foi sendo explorado por esses colonizadores, lá no início da nossa história, teve início com a retirada do pau-brasil, que ele era usado para móveis, tingimento de tecidos, a tinta, por ter cor avermelhada, e também a tinta que eu usava na escrita naquela época. Ele era uma árvore que dava muito trabalho para levar e pouco lucro, por ser muito grande, difícil de encontrar a mão de obra indígena que fazia esse trabalho, mas eles a utilizavam. Era necessário, então, procurar novas formas de obter lucros com menos gastos, como açúcar, era uma produção muito valiosa na Europa, na época em que os colonizadores portugueses aqui chegaram. E decidiram, então, plantar a cana-de-açúcar. Então, aqui tem o trajeto que eles fizeram, nessa imagem abaixo da página 149, na comercialização do pau-brasil. Então, os índios aqui iam buscar, dentro da floresta, porque conheciam, onde estava essa árvore, porque não só tinha ela, tinha inúmeras árvores, e isso facilitava o trabalho, do europeu. Não só os canaviais foram os principais vilões dessa devastação. Houve também o cultivo do café, a expansão das áreas agrícolas, a criação de gado, a ocupação urbana e as estradas. Todos esses fatores contribuíram para a devastação da mata original. Então, tudo que era progresso, que era para avanço da população, também era prejuízo. Porque aquilo que trazia, um progresso trazia também muitos pontos negativos, trazia destruição, e ia ter problemas com certeza, como já tem hoje, no planeta em relação ao ambiente. Hoje, a maior parte do que foi a Mata Atlântica encontra-se substituída por campos e cidades. Então, ela era bem concentrada aqui no sudeste, na região sudeste, onde tem São Paulo, Rio de Janeiro. A gente sabe que esses locais têm muitos condomínios, prédios enormes e que tomaram, na modificação da natureza, o espaço, da fauna e da flora. E foi diminuindo, a extensão desse bioma. Porém, ainda restam áreas isoladas da mata, nas quais os mais expressivos remanescentes estão concentrados no sudeste brasileiro. Ainda existe. Essas áreas de muitas que restaram foram transformadas em parques e são protegidas por leis por algumas organizações. Então, as que existem se tornaram parques para que não fossem destruídas, não se tornasse um novo condomínio, um shopping ou outra ideia que o homem tivesse para modificar a paisagem. A devastação do cerrado também foi intensa. Grande parte da área coberta pelo cerrado foi substituída pela agricultura, como cultivo de grãos, pelos campos e pastagens e por cidades. Então, hoje o ritmo da devastação do cerrado continua acelerado por causa da expansão dos projetos agropecuários, do extrativismo mineral e também das queimadas. Então, tudo que acontece, dentro da natureza tem os impactos. Tudo que é feito tem que ser pensado, porque há o desequilíbrio. Então, esses dois biomas estão prejudicados,
Nós temos aqui o Cerrado também nessa região aqui. A gente sabe que é importante o trabalho agrícola, porque vai trazer, né, ajuda financeira às famílias, mas muitas pessoas, elas usam da terra, mas elas não sabem valorizá-la, para usá-la novamente. Acha que só vai precisar daquela vez e destrói. E quando precisa, não tem mais como. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? É necessário a utilização da natureza? Com certeza. Nós sabemos que a biosfera, ela foi feita para a humanidade sobreviver, mas temos que ter consciência ao utilizá-la. Porque o que é que veio, que acarretou durante os anos? A gente achou lá no tempo dos portugueses. Os problemas vieram mais para agora, né? Agora que a gente tem percebido que tem queimadas, né? Bem mais. A temperatura tem aumentado, né? Alguns lugares que chovia mais, chove menos. Alguns desastres ambientais acontecem. Tudo isso por conta dessa ação humana na natureza. Então, esses biomas sofreram, nessas regiões têm sofrido, né? São Paulo aqui é enorme, né? Tem uma população maior do nosso país, se concentra lá. Então, quantas indústrias e fábricas e shoppings, hipermercados existem nessa região, né? Quantos espaços foram retirados para que isso existisse? Eu sei que é progresso, mas o progresso que trouxe aí consequências, né, para a degradação da nossa, dos nossos biomas. Então, a gente tem que pensar nisso, que ao mesmo tempo que é progresso, traz danos, e danos que ao longo dos anos é que a gente vai percebendo o que é que vai acontecer. Então, é bem triste. E já temos aí uma atividade, né? Vamos começar a fazê-la. Na página 151, nós temos aí um texto, né, bem interessante, que diz assim: nossos campos tinham flores, nossa vida mais amores. No tempo que já passou, e a mata cheia de cores, o machado derrubou. Outros machados maiores vêm vindo pelos caminhos, derrubando tantos matos. Nossos campos tinham flores, nossa vida mais amores. No tempo que já passou, quem poderá devolver? Quem poderá refazer? Nossa vida que mudou. Então, a Ruth Rocha, esse texto aí, gente, é uma reflexão, né? Porque desde a época dos europeus é que vem, né? Sendo degradado, sendo extraído, explorado de forma irregular e ter esse desequilíbrio há anos. Então, desde lá é que esse problema vem. Desde o nosso contexto histórico. Não é coisa de hoje, de ontem. É de muitos anos atrás. E ao longo dos anos só piorou, né? Infelizmente ainda vai acontecer mais problemas em relação ao ambiente. A gente tem percebido muitos desastres. Extinção de animais, extinção de muitos vegetais, problemas em relação à água. E aí vem as questões, né, da temperatura. Tudo isso, ó, são elementos que trabalhavam em conjunto. E quando um tem o desequilíbrio, o outro também é prejudicado. E aí na letra A diz assim: o texto que você acabou de ler trata de qual assunto? Reflorestamento das matas? Está falando que há um reflorestamento, estão plantando novas árvores? Queimada das matas? Ou devastação das matas? O que é que ele diz? Quando ele diz assim: nossos campos tinham flores, nossas vidas mais amores, no tempo que já passou, e a mata cheia de cores, o machado derrubou. Então, de início, nós já temos aí o entendimento que há uma devastação, uma destruição. Então, o último item é que é o correto, não é isso, quarto ano? Letra B. Quais vegetações sofrem mais, né? Sofreram mais, né, ao longo aí? No texto que a Projosi leu, qual foi que eu disse aqui? Qual foi o bioma que sofreu mais, né? Aqui dentro da região sudeste aqui e centro-oeste. Que bioma sofreu mais? Que bioma foi esquecido? A Mata Atlântica e o Cerrado. Muito bem. Letra C. A autora do poema escreveu os 3 últimos versos como uma pergunta. Então, ó, reescreva, né, e depois responda. Então, os 3 últimos versos ela diz: no tempo que já passou, quem poderá devolver? Quem poderá refazer? Nossa vida que mudou. Então, você vai copiar ele nas primeiras linhas e vamos responder na segunda. E aí? Quem vai devolver e refazer o que foi retirado? Quem são as pessoas? Quem realiza essa ação? Os seres humanos, não é isso? Então, eles é que precisam. Então, nas primeiras linhas, você reescreve a terceira estrofe. E nas outras, você vai dizer, né, que o ser humano, a humanidade é que precisa devolver, refazer, repensar, ter consciência, né? Compreender que a biosfera precisa, né, de cuidados, de equilíbrio. Seguindo, nós temos a página 152, questão 2. Por que o pica-pau ficou sem pau para picar? O que aconteceu com o pica-pau? Por que ele deixou de ter sua casa, seu habitat? O que foi feito? Que ação prejudicou?
por causa, né, do desmatamento, né, que a humanidade tem feito, né, as queimadas do desmatamento têm tirado o espaço aí, né, dos animais. Terceira questão, a imagem abaixo mostra a devastação da mata. Que devastação eu tenho aí? Não. Quais elementos foram usados para cortar a árvore? O que é que ele usou? Machado e serra elétrica. Muito bem. E vocês vão continuar a atividade, né, em casa, fazendo aí a letra B da questão 3, ainda sobre a imagem, e vão responder a página 153, a questão 4 e 5. Simples, um conteúdo bem legal da gente ver, a gente começar a ter consciência e refletir como são nossas ações como ser, né, indivíduo dentro da natureza, entender que ela foi feita para a humanidade usar, mas usar de forma consciente, usar com cuidado, preservar. Então, vou aguardar. Então, vocês vão fazer a página 152, letra B, e a página 153, questão 4 e 5, ó. Tô aguardando. E o álbum, capricha, hein?